Olá, segundo ano. Vamos continuar aí nossas aulas de história. Essa aqui é a segunda aula de hoje, né? O nosso tema então é Revolução Industrial, parte 3. Estamos na aula 17, né? Nesse momento, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano dos trabalhadores, né? Como que era aí esse cotidiano. E para que vocês acompanhem, eu vou pedir que vocês abram a apostila lá na página 84. Então, pessoal, o que acontece com os trabalhadores? Gente, como vocês bem sabem, os trabalhadores estão numa situação extremamente delicada e de causar revolta, né? Eles trabalham aí de 12, no mínimo, até 16 horas. Isso pode variar, pode ser até mais. Há relatos de 18 horas, né? Outra questão, os salários eram extremamente baixos. Lembrando que existe uma escala de pagamento, né? Homem ganha mais, mulher ganha menos e criança, então, nem se fala. Eles vão ganhar muito menos. Só que, para que a família conseguisse sobreviver, todos trabalhavam, né? Pai, mãe e crianças também, mesmo por salários baixíssimos, miseráveis. Eles não tinham direitos nenhum, né? Não havia uma legislação trabalhista na Inglaterra, nem nos outros países no início de suas industrializações. O cotidiano do trabalho era extremamente complicado. Por causa do quê? Das condições de trabalho. Elas eram, resumidamente, desumanas e insalubres. O que isso significa, gente? Eles não tinham higiene nenhuma. Passavam praticamente todo o tempo do trabalho em pé, 12, 16 horas em pé. A iluminação era péssima, não havia ventilação. Vocês devem se lembrar que algumas indústrias vão mexer com produtos químicos e não havia nem iluminação para que eles conseguissem enxergar o que eles estavam fazendo 100%, nem ventilação para dispersar o cheiro e até o mau cheiro, né, das instalações, já que não havia higiene nenhuma, não tinha banheiro nem nada disso. E a disciplina de trabalho era extremamente dura, né? A apostila traz para nós, existia aí uma disciplina férrea, ferrenha, né? Um rigor muito grande, onde qualquer deslize, o operário poderia ser mutilado ou então ter o seu salário cortado, né? Existiam cartazes espalhados pela fábrica para lembrá-los sempre de cumprir as regras. Resultado disso, pessoal, a gente vai ter um índice nunca antes registrado de alcoolismo, suicídio, prostituição, marginalidade, né? Roubo, uma grande quantidade de pessoas vai começar a virar ladrão, então a marginalidade vai ser muito grande, né? As pessoas que vivem à margem da sociedade, eles não conseguem sobreviver se não for através dessas práticas, né? Elas servem, pessoal, principalmente o alcoolismo e o suicídio, como uma válvula de escape. A própria apostila traz para nós, né, uma tentativa desesperada de fugir dessa realidade da vida de um operário do século XVIII e XIX em alguns países, né? Muitos até do século XX. Pessoal, e as manifestações operárias, né? Lá na página 87, como que elas acontecem? Nós temos 3 grandes manifestações que nós vamos estudar, né? E elas acontecem devido ao quadro social que essas pessoas enfrentam, né? As pessoas de bem, elas enfrentam aí uma pobreza muito grande e uma insegurança astronômica maior ainda, porque é uma quantidade de mendigos, marginais, ladrões, vagabundos, que a própria apostila traz para nós, que amedrontam o restante da parcela da população. E é aí que essas questões vão gerar os movimentos. O primeiro é o movimento ludista, que recebe esse nome devido à possível, suposta liderança de um operário chamado Ned Ludd. Eles acreditavam, pessoal, que a grande porcentagem de desemprego
nesses países de primeira industrialização e segunda, primeira, né? Seria a culpa da máquina que estava substituindo as pessoas, né? Então, já que a máquina é o que causa o desemprego, vamos quebrar as máquinas, né? Então, as pessoas começaram a invadir as indústrias e quebrar todo o maquinário. Resultado, eles foram enforcados, né? Pelo menos os envolvidos que foram presos vão ser enforcados aí como resultado dessa manifestação. A segunda manifestação importante é o movimento cartista. O movimento cartista tem esse nome devido à famosa Carta do Povo, que é um documento escrito pelos próprios funcionários. É claro que, né, se ele foi escrito, eles tiveram ajuda para isso, os trabalhadores ingleses, onde eles pediam voto secreto e universal, já que, né, eles não tinham direito ao voto. Participação de representantes no parlamento dessa classe dos operários. Mas é claro que esses pedidos não foram aceitos, né? Os direitos que eles estavam defendendo não foram totalmente aceitos, embora aí o parlamento tenha aceitado algumas questões que nós vamos ver mais para frente, quando a gente estudar principalmente a Inglaterra. Eles foram derrotados, porque o movimento foi ganhando aí um enfraquecimento muito grande. Mas, como eu falei, algumas propostas foram aceitas e nós vamos ver quais mais para frente. O último movimento, pessoal, são as trade unions. As trade unions, pessoal, é o nome dado à origem dos primeiros sindicatos dos operários, né? Seria a união aí dos operários para buscar os seus direitos. Eles usavam a greve, principalmente, como instrumento de luta para conseguir que os seus direitos fossem validados, né? Bom, para finalizar, quais mudanças a Revolução Industrial trouxe aí para os países que passaram por ela, e principalmente aí a Inglaterra, né? Uma maior produção, uma maior urbanização, que a gente viu, né? As pessoas vão sair do campo para a cidade, e a questão da produção acelerada vai fazer com que mais produtos sejam feitos. A divisão do trabalho e, com ela, uma nova configuração social. A gente tem uma divisão cada vez maior do trabalho. Isso vai gerar uma nova configuração social, porque agora a gente tem operários e trabalhadores especializados. Teremos aí novas ideologias surgindo. Vocês viram os movimentos sociais, eles acabam surgindo justamente por isso, né? Pela busca de direitos. Falência de pequenas oficinas, porque as indústrias tomarão lugar delas, né? Vão produzir mais e mais rápido. E, por último, a afirmação do capitalismo, onde a gente vai ter aí a propriedade privada como uma das grandes bases do capitalismo, e o trabalho assalariado, que vai ser aí a grande afirmação para o capitalismo acontecer de vez e sair não só da Inglaterra e ir para outros países. Certinho? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem aí no post da Senec, que eu vou responder para vocês, certo? Uma outra questão, pessoal, é que vocês respondam, por favor, os deveres que estão anexados aí no post. Na verdade, eu coloquei no corpo do post para que vocês possam responder e anexar as respostas aí no post mesmo, certinho? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.